Olha, eu quero aproveitar essa sexta-feira aqui com vocês para falar de alguns assuntos um pouquinho, digamos, mais amenos, né? Ligados sobretudo ao jornalismo aqui do Rio Grande do Sul. Histórias do jornalismo aqui do Rio Grande do Sul. Eu já tinha pensado muitas vezes em fazer uma coluna semanal no meu blog chamada Histórias do Jornalismo do Rio Grande do Sul, porque eu tenho 50 anos aqui de jornalismo. Então eu vivi muita coisa aqui. Comecei em 64 na antiga... No momento em que o jornal Última Hora do Samuel Weiner, tinha uma edição no Rio Grande do Sul também, virou jornal Zero Hora, né? O jornal Última Hora, que era contra o golpe militar de 1º de abril de 64, Última Hora, e depois, em seguida, mudou de nome para Zero Hora, né? A favor dos militares, né? Então, desde aqui. E eu trabalhava no jornal naquela época. Comecei trabalhando, aliás, foi meu primeiro emprego aqui em Porto Alegre, no jornalismo, né? Eu estou querendo falar isso hoje com vocês por causa, basicamente, de dois acontecimentos desta quinta-feira, dia 12 de janeiro, né? O primeiro deles, o da morte do meu amigo, jornalista Adroaldo Streck, né? Adroaldo Streck, que ficou muito mais conhecido aqui no Rio Grande do Sul pela sua atividade na Rádio Guaíba, né? Era do primeiro time da Rádio Guaíba. Grandes nomes, Flávio Alcaraz Gomes, Amir Domingues, enfim, eles tinham ali nomes assim de primeira grandeza. Na época, a Rádio Guaíba, que era do Companhia Jornalística Caldas Júnior, era a principal do Rio Grande do Sul, né? Era o que é a RBS hoje, né? Era uma espécie de donos do poder. O último dono da família Caldas no Correio do Povo foi Breno Caldas, né? Breno Caldas. Durante o período da ditadura militar, ele exercia enorme influência, né? Muito grande influência. Os militares nem costumavam escolher governadores aqui, eles que escolhiam, né? A Assembleia aprovava, se não tinha maioria na Assembleia, os militares caçavam os mandatos de tantos deputados quantos eram necessários para formar uma maioria e eleger o governador que quisesse, né? Foi isso que fizeram, por exemplo, quando indicaram o Amaral de Souza para governador, né? E o Breno Caldas, que era da Caldas Júnior, ele não gostava do Amaral de Souza, né? Não gostava mesmo. E ele deixou isso claro, né, para o general comandante do 3º Exército aqui no Rio Grande do Sul. Eu estava num coquetel e o general disse para ele: olha, governador, infelizmente tenho que lhe comunicar que nós escolhemos para governador o Dr. Amaral de Souza. E o Breno Caldas tinha um humor muito cáustico, sofisticado, saboroso. E ele respondeu então para o general: bom, general, pelo menos dos males o menor. Porque o Amaral de Souza era muito pequeno, né? Um homem de baixa estatura, né? Eu conheci depois o Amaral de Souza, fiquei amigo dele, inclusive, né? Até a sua morte, né? Bom, mas isso é uma das histórias do jornalismo. Mas eu estava falando no Streck, né? Eu visitei o Streck na sua longa enfermidade, no Hospital Mãe de Deus. Ele estava enfrentando um câncer invencível, né? Estava muito debilitado, mas animado, como sempre, com aquele vozeirão dele de locutor da Rádio Guaíba. E ele morreu nessa quarta-feira de noite, em casa. Não tinha mais o que fazer, o hospital não tinha mais o que fazer. E eu falei com a esposa dele, a Irene, e ela me contou como é que foram os seus últimos minutos, né? Que ele estava deitado na cama e ainda falando com ela, assim, ela disse que a voz foi definhando, ele virou o rosto e morreu serenamente, né? E o velório dele foi ontem, quinta-feira, dia 12 de janeiro, né? Estavam lá, e até estou me lembrando mais dessas coisas de história do jornalismo, porque eu encontrei ali todos os dinossauros atuais do jornalismo do Rio Grande do Sul, né? Então, todos ali espalhados, dezenas estavam espalhados ali no crematório metropolitano. Enfim, esse é o Adroaldo Streck, né? Mas o que realmente eu quis conversar com vocês aqui é sobre outro assunto, né? Também ligado ao jornalismo, ao modo de fazer jornalismo. Porque eu tinha, no meio da semana, colocado uma informação aqui
na verdade, um artigo do José Casado, do Globo, sobre o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e a participação que ele teve na tentativa de sequestro do cônsul dos Estados Unidos, Kurt Schutter, no dia 4 de abril de 1970. Né? Fernando Pimentel, 19 anos, estava em Porto Alegre, era da VAR Palmares, e num grupo de guerrilheiros tentou na rua Dona Laura, em Porto Alegre, sequestrar o cônsul americano. Atravessaram um Fuquinha, vagabundo, no meio da pista, na Dona Laura. Não se deram conta de que o cônsul estava a bordo de uma caminhonete Plymouth, era um bom motorista, tinha sido fuzileiro naval, homem preparado, e ele enfrentou e passou adiante, né? Mas acabou levando um tiro no ombro. Pois bem, eu nunca soube, sinceramente, eu já falei sobre esse caso do sequestro do cônsul americano 1000 vezes aqui com vocês, mas não sabia de uma parte deliciosa da história que era relacionada com a cobertura da imprensa e dos jornalistas. E fiquei sabendo nessa quinta-feira, dia 12 de janeiro, aqui, quando eu conversei com o advogado Luiz Francisco Corrêa Barbosa, o Barbosinha. O advogado, ele tem trabalhado em muitos dos casos que eu enfrento, inclusive judicialmente, por crimes de opinião. E a gente tem conversado ao longo dos anos aí, ele nunca me contou essa história, né? Mas ontem alguém me disse que na época o Barbosa era delegado de polícia em Porto Alegre, né? Eu sabia que ele tinha sido juiz, né, aqui no Rio Grande do Sul, mas não sabia que ele tinha sido antes disso delegado de polícia. E conversei com o Barbosa e perguntei: escuta, Barbosa, como é que é essa história do sequestro do cônsul americano? Tu era delegado de polícia naquela época da ditadura, 1970? Tu atendeu essa ocorrência? Então ele me contou a história, que eu acabei narrando, inclusive, aqui no meu blog, né? E ele me disse o seguinte, que ele era um delegado de plantão naquela noite, um sábado, dia 4 de abril de 1970, e ficou sabendo da tentativa de sequestro do americano. E pegou o carro e foi direto para a rua Dona Laura. Quando chegou lá, já estava cercado aquilo tudo pelo pessoal do DOPS, do Exército, porque, bom, cônsul americano, ditadura militar, naquela época, sendo atacado, inclusive, por terroristas da VAR Palmares, e ninguém podia passar. A imprensa, já foram dizendo, a imprensa não passa aqui de jeito nenhum, né? A imprensa já era censurada mesmo, mas, além disso, eles não queriam ver ninguém da imprensa por perto. E o próprio Barbosa, que era o delegado de plantão, foi impedido de entrar na cena do crime, né? Só depois de muita conversa, olha, eu sou delegado de plantão, eu tenho que entrar aí para ver esse troço, pelo menos para fazer o registro, né? E acabaram deixando ele entrar. E ele acabou indo depois com os oficiais do Exército, com delegados do DOPS, até a casa do cônsul, que morava ali perto. E na casa do cônsul, era uma casa grande, ele encontrou um cônsul que estava ferido de bala, mas já estava bem em casa, né? E medicado em casa. E ele me disse que lá encontrou um jornalista. Ele ficou espantado, porque a primeira coisa que falaram para ele desde a cena do crime é o seguinte: ó, nada de imprensa, ninguém fala com jornalista, não pode sair nada sobre isso aí. Nada sobre isso aí. Era uma censura férrea da ditadura militar. E ele disse que entrou lá na casa do cônsul, ficou espantado porque deu de cara com um jornalista, que era o Milton Galdino, editor de polícia da Zero Hora. Mas como é que esse sujeito conseguiu entrar aqui dentro? Mas aí ele olhou melhor para o Milton Galdino, que fez assim, sinal para ele não falar nada, porque ninguém conhecia o Milton Galdino ali, senão não estava nem ali, né? Mas o Milton Galdino estava de jaleco de médico do HPS, com estetoscópio e tudo. E circulava para cima e para baixo ali com muito sangue frio e chegava a conversar com o próprio cônsul, com os oficiais do Exército, com todo mundo, né? E o Barbosa acho que ficou quieto. O Barbosa sempre teve boas relações com a mídia, com os imprensa, com os jornalistas, né? Eu acho que ele até gostaria de ser jornalista. E ele ficou quieto, não disse nada, e saiu, foi embora, rindo. No outro dia abriu os jornais, era um furo nacional, internacional da Zero Hora, porque o Milton Galdino publicou tudo no seu jornal, na Zero Hora, né? Naquela época, 1970, os repórteres policiais e os editores de polícia dos jornais daquela época, vocês não vão acreditar, mas eles andavam armados. Também andavam armados. Eles acompanhavam as diligências policiais de arma na mão. Isso mudou muito o jornalismo, né? Hoje em dia. Mudou muito a forma de fazer jornalismo. Mas algumas coisas não mudaram, como essa, por exemplo, de
se infiltrar em ambientes adversos para poder pegar uma boa de uma reportagem. Essa é a história que eu tenho para vocês aí nesse final de semana, né? Se alguém quiser saber mais sobre isso, inclusive sobre a história do sequestro e uma entrevista com o Curtis, pode dar uma olhadinha ali no meu blog www.polibiobraga.com.br. Um bom fim de semana aí para vocês.